Fala, galera. Hoje vamos falar um pouquinho sobre literatura, da continuação ao romantismo, tá? E agora a gente vai falar romantismo em Portugal. Como toda escola literária, né, eles sempre vêm de outro país, né? Então, mais precisamente, eles trazem muitas referências da Europa. E aí, depois, na próxima aula, a gente vai estudar essas referências no Brasil, tá? Então, agora a gente vai entender como que aconteceu, tá, em Portugal, e depois a gente vai estudar como que veio para o Brasil, tá? A forma que chegou ao Brasil. Porque nem sempre acontece no Brasil da mesma forma que acontece em outro país, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Sobre romantismo em Portugal. E depois e na próxima aula, né, na semana que vem, a gente fala um pouquinho sobre romantismo no Brasil, tá bom? Então, aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui. Então, aqui. Na época em que começava a se instalar o romantismo em Portugal, o país passava por turbulências. Sendo aliado da Inglaterra, travou várias guerras com a França até a invasão de Napoleão Bonaparte em 1807 e a consequente vinda da família real para o Brasil. Após isso, ocorreram revoluções, revoltas e lutas políticas. Então, como sempre, né, toda escola literária está envolvida em um momento histórico, tá? Então, romantismo também estava passando ali, né? Estava passando ali por turbulências e daí nasceu o romantismo. Em meio a várias transformações políticas de Portugal, como a implantação do liberalismo, começaram as manifestações que antecipavam o romantismo. Um exemplo disso é a obra de Boccaccio. No entanto, o início do romantismo propriamente dito dar-se-á mais à frente. A publicação em 1825 do poema narrativo Camões, de Almeida Garrett, é considerada o marco inicial do romantismo português, que terá continuidade até 1865, momento que aparece a questão Coimbra, que indica o início do realismo. No prólogo da obra Garrett, o autor tece considerações interessantes que revelam como se desenhava em seu texto, já certa intenção de se afastar dos preceitos clássicos. Então, o romantismo, ele, assim como eu falei na aula passada, ele veio para dar uma quebrada, né? Para dar uma revolução na arte, na literatura. Então, como a gente estava vindo, né, do arcadismo, tivemos toda uma transição de todas as escolas literárias. O romantismo ele veio para dar uma transformada, né? O romantismo ele tem as fases dele que a gente vai estudar lá na frente, né? O romantismo é a maior, assim, uma das maiores, né? Eu acho que é a maior, tá? A maior escola literária, tá? Onde que a gente vai estudar bem, porque ela é toda dividida, tá? As duas, né, grandes, assim, são o romantismo e o modernismo. E aí, a gente precisa estudar todas as fases dela, tá? E ela tem, né, diversas transformações. Ela vai desde o patriotismo, defesa do indígena, até a idealização,
da mulher, o ultrarromântico, aquele que idealiza a morte, e enfim, tem várias, tá? Então aqui aqui tem uma obra, tá? E aqui ele tá falando, né? Tá falando um pouquinho da obra. Então, ó, ele fala que essa obra oscila entre traços árcades e traços românticos, marcando por isso o período de transição que se instalava. Então, como a gente estava saindo do arcadismo, né? Óbvio que algumas obras vão ter uns traços do arcadismo, né? Então, é normal, assim como todas as escolas literárias tiveram traços de outras escolas literárias, né? Antecessoras. Nas 4 décadas em que se desenvolveu, o romantismo de Portugal passou por 3 diferentes gerações. A primeira, da qual faz parte de Almeida Garrett, é bem marcada pela oscilação entre as tendências da escola literária anterior e as inovações românticas. Assim, ao mesmo tempo que carregam influências clássicas, os autores começam a interessar-se por questões próprias do romantismo, como o nacionalismo e a retomada da história medieval. Almeida Garrett e Alexandre Herculano, escritores que estudaremos a partir de agora, fazem parte da primeira geração romântica de Portugal. Então, em Portugal, a gente teve, né, essa divisão, como teremos no Brasil, tá? Então, aqui. Na obra de Almeida Garrett, acho que é Garrett, percebe-se, como já mencionamos, a mistura de tendências clássicas e traços românticos. Então, ó, o Garrett, ele tem muito essa mistura de tendências clássicas. O que são tendências clássicas? Tendências de classicismo, né? Tendências mais formais, tá? Ele é, por isso, como afirmam Saraiva e Lopes, um homem situado entre dois mundos. Esses autores lembram que, diferentemente de Alexandre Herculano, que desde novo formou-se no gosto romântico, Garrett tinha uma concepção de vida fortemente árcade e foi, aos poucos, de forma muito gradativa, assimilando teorias e estilos românticos. Então, ó, Garrett, ele tinha muita questão do arcadismo. Como ele não foi o precursor, né, do romantismo, mas foi um dos precursores, né? Então, ele pegou muito essa mistura. Sempre tem, assim, um autor que tem uma mistura de duas ou 3 escolas literárias, e outro autor que ele já está mais para a escola literária atual, tá? Sempre tem essa questão. Então, aqui, ó, Garrett tinha uma concepção de vida fortemente árcade e foi aos poucos, de forma muito gradativa, assimilando teorias e estilos românticos. Foi, principalmente, após o contato com românticos ingleses que sua obra começou a assumir novas feições. Então, ele foi vivendo aquela história romântica, né? Aquela vivência ali, foi vivenciando e começou a ter as características próprias dele, tá? Quando em 1823 chegou à Inglaterra e entrou a conviver com uma família inglesa, Garrett foi fascinado por esse mundo novo. Ele estava no auge, preocupações românticas como a evocação da Idade Média, das ruínas góticas, do folclore. Na Inglaterra, país em que esteve exilado por questões políticas, entrou em contato com as obras de Walter Scott, que escrevia
poemas narrativos sobre assuntos medievais e romances históricos. Passou a admirar também Byron, o romântico sempre próximo do tédio e do exotismo, rebelde acerca das convenções sociais, de inconformismo elevado a proporções exageradas. Então, ele teve contato com vários autores, cada um com suas características dentro da escola literária, né, romantismo. Foi na Inglaterra, inspirado pelos modelos românticos que ali encontrou, que Garrett começou o projeto de realizar uma verdadeira literatura nacional, ou seja, escrita por meio de inspiração no folclore e na história de Portugal. Sobre isso, o autor afirma: o que é preciso estudar as nossas primitivas fontes poéticas, os romances em versos e as legendas em prosa, as fábulas e crenças velhas, e as superstições antigas. O tom e o espírito verdadeiro português, esse é forçoso estudá-lo no grande livro nacional que é o povo, e as suas tradições e as suas virtudes, e os seus vícios e os seus erros. Sua obra é vasta, com manifestações diferentes, gêneros literários, em diferentes gêneros literários. Escreveu 6 livros de poesia, como Flores sem Fruto e Folhas Caídas. Fez adaptação de manifestações populares nos 3 volumes de Romanceiro. Em prosa, escreveu O Arco de Santana e Viagens na Minha Terra, tendo deixado um romance inacabado. Para o teatro, escreveu várias peças, como o Frei Luís de Souza. Além disso, redigiu vários textos jornalísticos, políticos e discursos. Então, olha só, ele passou pela prosa, pela poesia, pelo teatro e textos jornalísticos, políticos. Então, assim, ele fez de tudo, porque, né, tem poetas que focam só na prosa. Eles são considerados de uma determinada escola literária somente pela prosa, outros somente pela poesia. Garrett não. Garrett, ele passou por tudo. Então, ele foi desde a prosa, a poesia, foi para o teatro também, foi para texto jornalístico, político, né? Então, bem completo. Aí aqui tá falando da obra dele, né? Folhas Caídas, vou ler um pouquinho. Se em sua primeira fase de produção poética o autor ainda está ligado ao pensamento clássico, que ditou os rumos do arcadismo em sua maturidade, escreve Folhas Caídas, considerada pelos críticos como poesia romântica de qualidade. Os poemas desse livro foram inspirados no sentimento amoroso que o poeta passou a nutrir por Rosa Montufa, a Viscondessa da Luz. Faz parte desse livro o poema O Inferno de Amar, que lemos no início do módulo sobre o romantismo. Nesse livro encontramos, além dos dilemas amorosos, a incorporação da linguagem coloquial e de elementos caros à poesia popular, como perceberemos por meio da leitura do poema a seguir. Então, aqui, né, tá falando um pouquinho da obra dele. Depois vocês leem com calma a obra. E aqui, sobre Viagens da Minha Terra. Então, ó, o romantismo prega maior liberdade formal, dando valor à mistura entre gêneros. Então, ó, olha só. Vamos marcar essa parte aqui. O romantismo prega maior liberdade formal, dando valor à mistura entre gêneros. Impensável no texto de inspiração clássica. Por mais que o arcadismo ele fosse uma questão mais de liberdade, mais um estilo de vida, um estilo de obras, de arte, mais voltado para a liberdade, né? Mesmo assim, eles não tinham... A questão deles era a questão simples, né? A simplicidade da vida no arcadismo, tá? Então, a questão deles era fugir daquela
confusão que estava acontecendo, né, e levar uma vida simples. No romantismo, não. No romantismo, eles têm é como se eles peitassem, tá? Então, assim, eles têm uma liberdade, mas é aquela liberdade formal. Ou seja, eles respeitam, né, as regras e eles misturam os gêneros, tá? É uma mistura. Mas eles ainda estão ali pela liberdade. Então, como eu falei, vai ter, né, as diferentes fases, né? E dali vai ser estudado, né, cada defesa de ponto de vista. Então, no Brasil, a primeira geração indianista, então eles pensavam, né, na liberdade do povo, do índio, né? Aí depois a segunda geração, tem a terceira geração. Então, a terceira geração, se não me engano, é o nacionalismo, a segunda é o ultrarromantismo. Então, cada geração vai ter uma visão. Por isso que tem essa liberdade e essa mistura entre os gêneros, tá? Dentro dessa linha de pensamento, esse livro de Garrett se constituiu como obra de difícil classificação, romântico ou realista, tendo em vista que apresenta traços de diário íntimo, do relato de viagens, do ensaio, do texto jornalístico e do romance. Ele possui uma linha narrativa principal, tecida pelo relato do narrador-personagem, de uma viagem realizada em Lisboa a Santarém. O fato de essa viagem ser inspirada em fato biográfico da vida do autor, que teve uma experiência em 1843, mostra outra característica romântica da obra, a aproximação com a vida do escritor. Bom, então aqui está contando um pouquinho da obra, tá? O que a gente precisa saber, né, que o romantismo aconteceu, tá, em Portugal, e que tivemos, né, esses dois percursores, tá, Almeida Garde e Alexandre Herculano. Alexandre Herculano a gente vai falar no segundo vídeo, tá? No vídeo do segundo tempo. Deixa eu só ver onde vai. Tá. Então, no segundo vídeo, a gente vai falar, tá, sobre Alexandre Herculano. E vou falar um pouquinho dessa parte aqui de Frei Luís de Souza, tá? Que é outra obra do Almeida Garrett, né? Que isso aqui foi no teatro, tá? Então, Viagens da Minha Terra foi na prosa, Frei Luís de Souza foi no teatro, tá? Isso vocês anotem. E na poesia, Folhas Caídas. Beleza? Então, no segundo vídeo, eu falo continuo falando, tá? Sobre Frei Luís de Souza e Alexandre Herculano.